Olá, tudo bem? Começamos agora o segundo vídeo da série do nosso curso, né, sobre cinemática vetorial, tá? No último vídeo nós tratamos ali das características de um vetor, né? Quais são as três características de um vetor? Modo, direção e sentido. Eu comentei brevemente para vocês sobre as diferenças, né, que nós teremos aqui entre a cinemática escalar e a cinemática vetorial e vimos as características do vetor deslocamento. Tá? No final do último vídeo, né, eu mostrei rapidinho para vocês esse slide aqui, né, da definição de uma soma vetorial, tá? Em que uma partícula ela passou por três pontos, né? Saiu de um ponto inicial, passou por um ponto intermediário e foi até um ponto final. E esse deslocamento foi representado, ora, por dois vetores, né, parciais, digamos assim, dois vetores de deslocamentos, DAB e DBC, e depois, né, por fim, com um vetor que aponta do ponto inicial para o ponto final da viagem completa. Né? Aí eu expliquei para vocês que o vetor DAC, representado aqui em verde, ele é a soma vetorial dos vetores DAB e DBC. Né? Então, na aula de hoje, a gente vai entrar com mais detalhes aí no chamado tratamento geométrico, tá? da soma vetorial. Então, a gente pode somar vetores, né, utilizando aqui a chamada regra do paralelogramo, e depois a gente vai ver a regra do polígono, né, que acaba sendo uma espécie de uma generalização desta regra do paralelogramo. Que esse é o tratamento geométrico, tá? Depois a gente vai ver o tratamento por componentes, aí mais à frente, mais alguns vídeos, mas depois a gente vai perceber que são métodos equivalentes, tá? Então, para começar aqui a regra do paralelogramo, para a gente entender como é que ela funciona, né? Consideremos aqui dois vetores, tá? A e B. Então tá aqui os vetores o vetor A e o vetor B, tá? E nós vamos aqui fazer a soma dos dois vetores, ou seja, vamos determinar o vetor soma, o vetor S. Então nós definimos aqui o vetor soma como a soma vetorial de A e B, tá? Então a gente vai representar aqui o vetor S, o vetor soma, aplicando aí a regra do paralelogramo, tá? Antes de comentar a regra do paralelogramo, é importante que vocês entendam o seguinte. Um vetor ele é descrito por três características, como nós já sabemos. O módulo, que tem a ver com o comprimento do vetor. A direção, que é dada aqui ao longo, né, do comprimento do vetor, ou seja, a direção do vetor. E o sentido, que é dado pela ponta aqui da seta. Né? Então, são três características. Tá? Se você pegar um vetor, como por exemplo o vetor B, e deslocar ele de lugar, colocar ele em outra posição, sem alterar nem o seu comprimento, nem a sua direção, nem o seu sentido, o vetor B continua sendo o mesmo, apesar do deslocamento. Tá? Então tem essa característica aí que é importante que vocês já conheçam, né? Porque a gente vai acabar fazendo esse tipo de operação. Tá? Então a regra do paralelogramo ela se dá aqui em dois passos, bem simples. Tá? Posicionamos primeiro a origem do segundo vetor na extremidade do primeiro vetor. Qual é o segundo vetor, qual é o primeiro vetor? Não importa, você vai escolher aí a teu critério, tá? Eu vou escolher aqui por conta, né, o primeiro vetor como sendo o vetor A e o segundo vetor como sendo o vetor B, tá? Então eu posiciono aqui o vetor A, notem que é o mesmo vetor, eu não mudei nada, não mudei nem o comprimento dele, não mudei a direção, não mudei o sentido. Aí na extremidade do vetor A, eu vou posicionar aqui, ó, olha só, a origem do vetor B, ou seja, o início do vetor. Então, se a gente pensar que a ponta, a extremidade é a ponta da seta, o início, né, está aqui. Então é este início, esta origem que eu vou posicionar exatamente na extremidade do vetor A, como eu estou fazendo aqui. Tá? Então eu peguei o mesmo vetor, coloquei ele na ponta do primeiro. O vetor soma, ele é dado simplesmente, né, como um vetor que tem origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do segundo vetor. Desta maneira aqui. Então é desta maneira que eu represento o vetor soma pela chamada regra do paralelogramo. Tá? Aí vem a questão, por que tem esse nome? Né?
Na verdade, o vetor soma aqui, ele faz o papel de uma diagonal de um paralelogramo, tá? Se você pegasse aqui o vetor A e copiasse ele aqui, e se você pegasse o vetor B e copiasse aqui, então esses segmentos de reta, eles têm exatamente o mesmo comprimento e mesma direção dos vetores, tá? Os segmentos de reta e os vetores formam um paralelogramo, tá? E a diagonal do paralelogramo é dada aqui pelo vetor soma, tá? Então por isso que tem esse nome, por isso que recebe esse nome, tá? Agora eu quero comentar com vocês sobre a regra do polígono, tá? O que é a regra do polígono? Ele nada mais é do que uma generalização da regra do paralelogramo, tá? O paralelogramo só pode ser formado, obviamente, com dois vetores, né? Não tem como você formar um paralelogramo com três vetores. Mas você pode se deparar com uma situação em que você tem que somar, você precisa somar mais do que dois vetores, tá? Então, para exemplificar, eu estou colocando aqui a seguinte situação, tá? Eu quero que o vetor S seja dado pela soma dos vetores A, B e C. Então, eu estou colocando aqui um terceiro vetor, tá? Então, vamos entender o que a gente vai ter que fazer aqui. No caso anterior, eu posicionei a origem do segundo vetor na ponta do primeiro e tracei, né, representei o vetor soma. Aqui eu só vou ter que continuar fazendo, né, o procedimento que eu comentei agora. Ou seja, eu vou posicionar o primeiro vetor, que é o vetor A. Eu escolhi o vetor A como sendo o primeiro vetor. Aí eu vou escolher o segundo vetor como vetor B e vou posicionar a origem dele na extremidade do primeiro, tá? E depois eu vou colocar a origem do vetor C na extremidade do segundo, dessa maneira aqui. Então está aqui o primeiro vetor. Agora eu coloco o segundo vetor, que é o vetor B, e na ponta do vetor B eu coloco a origem do vetor C, desta maneira. E se eu tivesse um vetor D, eu iria posicionar a origem do vetor D na ponta do vetor C e assim por diante. Então a regra do polígono pode ser aplicada a 3 ou mais vetores, 4, 5, 6, quantos forem. Você pode fazer simplesmente, né, esse posicionamento. Coloca um vetor, coloca na ponta dele o segundo, coloca na ponta do segundo o terceiro e assim por diante. E o vetor soma? Né? Da mesma maneira que na regra do paralelogramo, ele terá a origem na origem do primeiro e a extremidade na extremidade do último vetor, que no caso aqui é o vetor C. Então está dado aqui o vetor soma, né, representado pela regra do polígono. Tá? Bom, continuando aqui, eu tenho aqui um exercício rápido que a gente vai fazer, né? Esse aqui é um exercício mental, não precisa usar lápis, caderno, nada, é só a gente visualizar aqui e fica fácil de chegar na resposta, tá? Então eu tenho aqui dois vetores, os vetores M e N, dados aqui por essas duas setas, né? E nós queremos indicar aqui qual alternativa representa o vetor soma, tá? Aplicando, né, a regra do paralelogramo, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Eu posso escolher, por exemplo, o vetor M como sendo o primeiro vetor, tá? E o vetor M vai ser o segundo, então a origem dele vai ser colocada aqui. Então vamos imaginar, o vetor N começa aqui, ele vai ser traçado para cá, né? Seguindo, né, a mesma direção, sentido e módulo do vetor N. Então a ponta do vetor N estaria mais ou menos por aqui. O vetor soma, portanto, começaria na origem do M e terminaria na ponta do N. Então seria um vetor quase na vertical, praticamente na vertical, com o sentido apontando de baixo para cima. Se você for olhar aqui os quatro vetores, o que mais se aproxima do que nós estamos imaginando é o vetor S, né? E de fato, o vetor S é o vetor soma, né? Ele representa o vetor soma dos vetores M e N, né? A soma vetorial de M e N, tá bom? Para finalizar aqui, pessoal, para finalizar a aula, esse vídeo, na verdade, eu quero comentar aqui sobre a subtração de dois vetores, tá? Então aí, aplicando a regra do paralelogramo, nós podemos
calcular a subtração de dois vetores, mas primeiro eu quero falar para vocês sobre a existência do vetor oposto. Então, o que é o vetor oposto, né? O vetor oposto é como se fosse uma imagem espelhada de um vetor, tá? Então, se eu pegar aqui o vetor B, o vetor oposto do vetor B é o vetor menos B. É como se eu pegasse o vetor B e multiplicasse por menos 1. Então, quais são as características desse vetor, né? Ele tem o mesmo módulo do vetor B, ou seja, o mesmo comprimento. Ele tem a mesma direção, então você nota que ambos estão aqui na direção horizontal, né? Só que o sentido se inverte. Então, enquanto o vetor B aponta para a direita, o vetor menos B, que é o vetor oposto, aponta para a esquerda. Por isso que eu falei, é como se fosse um espelho. É como se eu posicionasse um espelho aqui e o vetor oposto fosse a imagem espelhada do vetor B. Você sabe, no espelho a gente acaba invertendo, né, a imagem em relação ao objeto. Então é por isso que a gente fala que é uma imagem espelhada. Tá? Por que eu estou definindo o vetor oposto? Porque a gente vai utilizar ele para fazer a subtração de vetores. Tá? Então imaginemos a seguinte situação. Você tem aqui o vetor D, e nós definimos o vetor D como sendo a subtração entre os vetores A e B. Então é o vetor A menos o vetor B. Então como que a gente vai fazer a subtração de vetores? A soma a gente já sabe, né? Posiciona o primeiro, posiciona o segundo, traça ali o vetor soma na origem do primeiro até a ponta do segundo. Aqui a gente vai fazer uma coisa parecida. Só que em vez de eu fazer a soma do vetor A com o vetor B, eu vou somar o vetor A com o vetor oposto, que é o vetor menos B. Aí vai dar justamente essa subtração. Vocês vão ver, quer ver? Olha só, o vetor D vai ser o vetor A somado ao vetor menos B. Se eu fizer o jogo de sinal aqui, mais com menos, vocês já sabem, é menos, né? Ou seja, esta expressão que eu tenho aqui, que é a soma do vetor A com o vetor menos B, acaba caindo nessa expressão que eu tenho aqui, que é a subtração do vetor A e do vetor B. Então eu vou somar justamente o vetor A com o vetor oposto a partir da regra do paralelogramo. Então eu coloco aqui o vetor A e na ponta do vetor A, olha só, eu tenho o vetor menos B, né? Exatamente esse vetor aqui. Então a diferença, o vetor D, né, ele começa na origem do vetor A e termina na ponta do vetor menos B. Né? Então esta é uma maneira de eu representar o vetor, a subtração de dois vetores, né, utilizando o vetor oposto. Uma segunda maneira de fazer isso é você pegar os dois vetores, no caso o A e o B, né, porque eu tenho esses dois vetores aqui, A e B, e posicionar ambos com uma origem comum, desta maneira aqui. Aí o que eu faço para representar o vetor D? O vetor D vai começar na extremidade do vetor negativo, que no caso é o B, né? Tá vendo aqui que tem um sinal negativo, e vai apontar, na verdade, a extremidade vai coincidir com a extremidade do vetor positivo, que é o vetor A. Então essa aqui é uma segunda maneira de você determinar o vetor subtração, tá? Notem que o resultado aqui obtido, né, nesse caso e nesse caso, são iguais, são idênticos, né? Este vetor é idêntico a este vetor aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós encerramos aqui o segundo vídeo. Então no próximo aí a gente vai dar continuidade ao nosso estudo, tá bom? Até mais!